Saul, que era o rei na época, chamou a Davi. Mas você é muito jovem, você não tem estatura. Ele, não, Senhor, mas eu cuido da ovelha dos meus pais, já enfrentei leão, já enfrentei urso. Tá, então Davi vai para frente da batalha. Só que Saul veste a Davi com a armadura que é dele, para ir para frente da batalha. Só que Davi não tinha habilidade para lutar com aquela armadura. E o que eu entendi através disso? Que nós precisamos da habilidade dos céus, precisamos da habilidade do Senhor. E não vestir a armadura para ir contra os gigantes, a armadura do mundo, mas a armadura dos céus. Amém? Irmãos, a palavra, quando fala de gigante, no nosso mundo hoje, no nosso convívio, a nossa nação, eu vejo muitos gigantes se levantando contra as famílias do Senhor, contra o povo de Deus, contra as famílias. Porque hoje há muitas ideologias, como foi ministrado aqui em uma das orações. Há muitas ideologias, há muita violência contra crianças, contra pessoas idosas. E o Senhor, Ele tem colocado esse desejo, sabe, no nosso coração, de clamar por isso. De clamar por coisas que muitas das vezes nós esquecemos de orar. Esquecemos porque, às vezes é muito fácil eu chegar na minha casa, fechar a porta e eu tenho o meu convívio ali. Com meu esposo, eu tenho o convívio do meu filho. Eu venho aqui, comunidade Despertai. A gente sabe, né, às vezes da vida do irmão ou outro, a gente ora por isso. Mas existe um paralelo lá fora. E é muito triste. E o Senhor Jesus, Ele tem colocado esses desejos no nosso coração. De clamar por favor desse gigante. Amém? Que tem que se levantar. E Davi, ele foi para frente da batalha. Ele não usou a armadura de Saul. Ele usou a armadura da convicção e da autoridade que o Senhor Jesus tinha colocado sobre ele. E ali ele foi. E ele falava para o gigante: eu vou contra você. Mas você, o que você está aí com esse pau? Porque Davi pegou, a palavra do Senhor fala que foram 5 pedras lisas, uma funda, que é um estilingue, né? E uma vara. E o gigante falava: mas você vem contra mim com esse pau, você acha que eu sou um cachorro? E Davi respondia para ele: não, eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Amém? E que nós possamos, irmãos, nessa noite, ter a autoridade do Senhor Jesus para ir contra o gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Não na força do nosso braço, não no nosso conhecimento, não no nosso entendimento, mas cheios da graça do Senhor Jesus. Amém? Davi usou algo muito simples. A palavra do Senhor fala aqui. Davi usou pedra e o estilingue. E o Senhor Jesus nessa noite, Ele está nos ensinando a usar algo muito simples, irmãos. A oração, a intercessão. Não é algo extraordinário. É eu falar com o meu Pai. É eu fechar a porta do meu quarto. E eu pedir: Senhor, é eu ser cheio da autoridade. Chamar à existência coisas que não existem. É isso que o Senhor Jesus, Ele quer nos encher nessa noite. Amém? Eu vou contar aqui um testemunho que eu escutei esses dias. Mexeu muito com o meu coração, porque o Senhor, Ele tem falado comigo a respeito disso, na oração, sobre ter autoridade. E o Senhor, Ele vai remetendo várias coisas, né, na nossa vida, e Ele vai falando com a gente um pouquinho em cada lugar, um pouquinho em várias situações, e é a mesma coisa. E o Senhor tem falado muito comigo sobre autoridade. E eu escutei um testemunho, mexeu muito com o meu coração. A história era de uma mulher muito simples, que morava no interior da Bahia. E essa mulher, ela era assim, muito simples, sabe? Tinha uma vida muito simplória. E aí ela não tinha nem geladeira na casa dela. E aí essa mulher, ela passava no açougue para ter o sustento dos filhos, né, dela. Ela pedia o resto, sabe? Quando moe a carne, o resto da carne para o açougueiro. E aí ele dava para ela. E aí ela falava assim para a vizinha dela: ô vizinha, que ela guardava as coisas na geladeira da vizinha, né? Vizinha, guarda aí minha picanha para mim. E aí quando ela ia cozinhar, ela falava: vizinha, dá minha picanha que hoje eu vou fazer minha picanha para a gente comer. E a vizinha dava. E aí a cidade era do interior, uma cidade bem precária, sabe, assim, bem pequenininha.
E aí ia ter um sorteio na cidade, que ia ser no final, já estava no final do ano. E aí essa mulher, como ela tinha uma situação muito precária, o que ela fez? Vou participar do sorteio. E o sorteio dava várias coisas de casa, geladeira, fogão, tudo. E aí a mulher falou, eu vou ganhar a geladeira. E ela comprou um ticket só, irmãos, R$20, o ticket que ela pegou. E aí os outros, né, fizeram aquela compra e tal, e pegaram vários tickets. E ela falava assim, ela era uma mulher de Deus, eu vou ganhar a geladeira. E aí os irmãos lá, né, da cidade, tudo, parente, amigo, diz que ria dela. Falava, você não vai ganhar nada, um ticket até parece. Aí diz que a mulher começou a orar dentro da casa dela. Senhor, eu chamo a existência a geladeira na minha casa, porque a geladeira vai ser minha em nome de Jesus. E aí essa mulher orava. E aí chegou o dia do sorteio. Aí diz que ela colocou lá na urna, né, o nome dela lá, o ticketzinho dela. E diz que sapateou no poder em cima da urna. Falou, vai ser minha geladeira em nome de Jesus. E aí o povo da cidade lá, aquele alvoroço, aquela festa aí, rindo da mulher, vai ganhar nada. Vai nada. Ela falou, vai ser minha em nome de Jesus a geladeira. E aí diz que começou o sorteio. E aí diz que eles pegaram aquelas piscinas, piscina de criança, né, de plástico. Aí diz que da urna colocaram todos os papéis da cidade. E aí começou o sorteio. Televisão, fulano. Não sei o que é ciclano. Aí diz que falaram, e ela, a geladeira vai ser minha, em nome de Jesus. E aí diz que falou, vem, pega a sua filha para ela que vem participar do sorteio, para ela poder pegar o papelzinho. Aí não vou chamar não, porque a geladeira vai ser minha, e aí vocês vão falar que é marmelada, deixa ela aqui. E aí, meus irmãos, para resumir, saiu a geladeira para aquela mulher. E ela, sabe, ela ficou pasmada com aquilo que o Senhor fez na vida dela. E não é sobre a geladeira que eu estou falando para os irmãos, não é sobre a geladeira. É sobre a autoridade de Deus que ela usou. Amém? E nessa noite eu quero trazer esse entendimento para nós. Não é sobre coisas, é sobre a autoridade que o Senhor nos deu como igreja. Amém? Em nome de Jesus Cristo. E voltando aqui à palavra do Senhor, ela fala que Davi, ele conseguiu derrotar Golias só com algo simples, com a pedra e com uma funda. Então não era sobre a pedra, não era sobre a funda, era sobre a unção que Davi carregava. E que nós, como igreja do Senhor, hoje nós possamos ter esse despertar, em nome de Jesus Cristo. Você que é mãe, sabe, comece a usar a sua autoridade sobre a vida do seu filho. Comece a profetizar sobre a vida dele. Você que é o pai da sua família, comece a profetizar sobre a sua família. Quantas vezes ele não é puxando sardinha, mas quantas vezes eu vi o meu pai ali na madrugada sair para trabalhar. Às vezes eu escutava um barulhinho na porta do quarto, era meu pai impondo as mãos sobre as portas, abençoando, sabe, as nossas vidas. E eu tenho isso como exemplo para mim, para minha casa. E que nós possamos, sabe, através usar essa autoridade que o Senhor nos deu. E começar a chamar a existência, sabe, as coisas que ainda não aconteceram, as coisas que ainda não existem. Para que como povo de Deus nós possamos viver milagres. Em nome de Jesus. Eu creio, o Senhor tem falado muito comigo a respeito desse avivamento. E a palavra do Senhor, quando ela fala, né, lá no livro de Atos e tal, fala que veio um avivamento, que foi um barulho, que foi as pessoas falando em línguas, sabe? Mas hoje eu vejo que na nossa nação, nós precisamos de um avivamento que começa na vertical, que começa de cima para baixo, que começa lá no governo, para chegar até nós. E nós precisamos também começar a chamar à existência essas coisas. Sabe? Que nós possamos começar a ter fé, a profetizar até nos nossos filhos mesmos, sabe? Profetizar, olha como que está a situação lá. Não, mas vocês vão ter caráter. Um dia vocês vão estar lá, mas vocês são homens de Deus, vocês são diferentes. E aí vai começar a ter um avivamento na nossa nação. Amém? Que nós possamos estar de posse hoje dessa palavra em nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui encerrar falando de Davi. Que Davi era um homem cheio da autoridade e da graça de Deus, né? O Senhor, ele usou Davi após um processo que ele teve que passar para ser
ungido, né? Ele foi ungido rei, mas ele passou depois por um processo de espera e de preparo para assumir o reinado, né? E eu quero encerrar falando de Davi. E eu não vou abrir a Bíblia, mas eu quero falar também de uma outra pessoa da palavra de Deus, uma mulher que se chama Jael. Ela é pouco conhecida no nosso meio, poucos falam dela. Mas Jael, ela é do tempo do reinado de Débora. Débora profetiza. Jael, ela foi uma mulher que quando estava tendo a guerra lá no arraial dela, veio o povo inimigo. E um dos generais lá conhecia o marido de Jael. E aí ele pediu para se esconder, porque eles já estavam começando a perder a guerra. Pediu para se esconder dentro da casa de Jael. E Jael, uma mulher muito sábia, uma mulher que já tinha entendido a autoridade que ela tinha como mulher de Deus. O que ela fez? Pode entrar, pode se esconder. E assim que o homem dormiu, a palavra do Senhor fala que Jael, com uma estaca, ela matou o homem. Ela matou o inimigo dentro da casa dela. Que nós possamos matar o inimigo dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, aquilo que tem se levantado como gigante, como preparação no inferno para nós. Que nós possamos, em nome de Jesus, usar essa estaca, essa autoridade do Senhor. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, nós vamos ainda fazer um ato profético aqui com os irmãos. E eu não quero me demorar naquilo que o Senhor Jesus ainda tem para fazer. Isso é o que o Senhor Jesus colocou no meu coração a respeito de um avivamento. Para nós vivermos esse avivamento, que nós possamos usar a autoridade que o Senhor nos deu. Amém? A palavra do Senhor, ela conta também a história de um homem chamado Jeú. Jeú foi o homem, o rei que conseguiu matar Jezabel. Todo mundo conhece a história de Jezabel. Mulher perversa, mulher que denegria, mulher que destruía, que acabava com a vida dos homens de Deus, a que perseguia os homens de Deus. E a palavra do Senhor fala que Eliseu mandou um dos seus profetas para ungir a Jeú rei. E nós sabemos que todas as vezes que é ungido, né, um rei, por que se chama um profeta? Para que haja unção, para que haja consagração do céu sobre ele. Então, um dos profetas foi e ungiu a Jeú. E aí a ordem era para matar Jezabel e matar o esposo de Jezabel, Jorão. E Jeú, cheio da graça, porque ele tinha acabado de receber o azeite. E aí ele montou no cavalo dele, ele foi cheio de autoridade ao encontro de Jezabel. E Jezabel estava lá na torre, lá em cima, já tinha se arrumado, toda, zombando. E aí a palavra do Senhor fala que Jeú, ele matou Jezabel, que Jezabel, ela caiu de lá de cima. E o que restou dela, e aí ele pediu, para os empregados, enterra, porque ela tem sangue real. Então, ela precisa ser enterrada, ela precisa ter um fúnebre. Só que não tinha nada de Jezabel, não tinha nem as palmas da mão. E tinha ficado só as palmas da mão e a sola dos pés dela. Uma mulher muito perversa. Então, foi a autoridade do Senhor Jesus. Jeú, ele recebeu o quê? Azeite. Ele recebeu a unção para matar Jezabel. E que nós, como igreja, como povo de Deus, nós possamos receber hoje essa unção. Sabe, essa mesma unção de Davi, essa mesma autoridade que estava sobre a vida de Jael, esse mesmo azeite que estava sobre a vida de Jeú, que nós possamos receber da parte do Senhor hoje e colocar todos os nossos inimigos por terra, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero convidar você a se colocar de pé no seu lugar. Eu quero já chamar meu pastor Vitor, em nome de Jesus. Irmãos, eu gostaria que você, com as suas mãos, você apontasse aí para toda a igreja, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Faça esse ato profético, talvez tenha estados aí a qual a sua família mora, a qual o seu parente mora. Consagra nessa hora, peça para o Senhor a autoridade